Oi, que tal? Bien? Buenos dias. Na aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre o pretérito plusquamperfecto de subjuntivo. A gente vai ver como nós podemos usar esse tempo verbal. Ele é um pouco complexo. O conceito dele assusta, mas à medida que a gente vai internalizando, fazendo os exercícios, vai tornando-se mais claro. Vamos lá. Quando e como usar? Usa-se esta conjugação verbal quando expressamos uma ação no passado, para fazer referência a algo também no passado, mas com uma anterioridade da ação. Calma aí, gente. Vamos para os exemplos? Acompanhem comigo. Es una pena que no hubiera llegado antes de terminar a festa. É uma pena que não tenha chegado antes de terminar a festa. Tu não tenha chegado. Então, o que eu quero dizer com isso? Foi uma pena tu ter perdido a festa. Você perdeu a festa. Se você tivesse chegado antes, você não teria o quê? Não teria perdido a festa. Se você tivesse chegado antes, não teria perdido o quê? A festa. Então, provavelmente essa pessoa se atrasou e ela não conseguiu chegar nessa festa. E aí a gente tem uma lamentação, que é típico do subjuntivo. Sempre o subjuntivo vai expressar essa incerteza, essa lástima, sempre vai ter um lamento, né, em algumas ocasiões. Aqui é uma delas. Então, tudo isso aconteceu no passado. Vamos fazer de conta que são duas pessoas conversando. Poxa, vamos dizer, eu provavelmente vou imaginar, nossa, essa festa foi semana passada e tem duas pessoas conversando ali. E aí ela vai dizer, poxa, é uma pena que você não tenha chegado na festa, né? Desculpa, é uma pena. Então, quer dizer, a festa já passou, a pessoa se compadeceu pela outra pessoa que perdeu a festa. Por que essa pessoa perdeu a festa? Porque ela não chegou a tempo. Então, tudo aconteceu lá no passado, ok? Então, vocês observem que é o passado do passado. Eu estou me lamentando por algo que aconteceu no passado, tá? E aqui, no segundo exemplo, se lo hubiera sabido a tempo, não habría comprado as entradas. Vamos simular aqui, olha, que é duas pessoas discutindo nesse exemplo, para que vocês consigam ter um pouco de imersão. Se lo hubiera sabido a tempo, Chico, não habría comprado as entradas. Então, tipo assim, cara, se você tivesse sabido a tempo, você não compraria as entradas, você não teria comprado as entradas. Algo aconteceu, perdeu uma promoção, ou poderia ser de graça, e aquela pessoa, tipo, meio que gongou a situação. Ela completamente, ela fez besteirinha, se antecipou e a outra pessoa brigou, pô. Então vocês observem que foi o passado do passado. Vai voltar? Não vai voltar. Não já comprou o ingresso? Não foi lá no passado? Aí só resta o quê? Lamentar. Aqui no caso foi uma chamada de atenção, né? Poxa, deu para compreender? Terceira opção aqui de exemplo. Não sabia que hubiera tenido dois filhos. Encontrei uma pessoa no caminho e eu olho para aquela pessoa e falo e me espanto. Não sabia que tu tinhas tido dois filhos. Por que eu falo dessa forma? Porque tá lá no passado, ela já tem os dois filhos e eu tipo, pô, não sabia. Não sabias que não sabias que tu tinhas tido dois filhos. Então, é essa mensagem que esse plusquamperfecto ele quer passar, né? Em português eu falando, eu acho que fica mais claro, mas em espanhol eu falo dessa mesma forma em português, usando, perdão, esse tempo verbal, que a tia até deixou já a tabela, mas nós temos no livro também. Vamos lá para o que nos aguarda. Olha só.
Além disso que a tia acabou de falar, existe a construção, uma nova construção, que se estabelece uma correlação verbal. Tia, do que você está falando agora? Então, porque lá nos exemplos teve algumas situações que foram duas orações correlacionadas uma à outra. A primeira vai ser caracterizada pela oração condicional, tipo, ela tem uma condição. Ai, gente, eu tô redundante. Essa oração condicional, ela depende de uma outra, senão você não entende. E aí eu dependo de quem? De uma outra oração principal. Eu vou ter dois modos verbais aí nessa situação. O plusquamperfeito que a gente tá vendo afinco e mais o modo potencial composto. Calma, não se assuste porque tem um exemplo e aí eu vou destrinchar isso aqui pra vocês. Exemplo dessa situação aí que eu falei. Gente, isso é uma oração subordinada, antes de mais nada. Se hubieras hablado, habría ayudado. Se tivesses falado, teria ajudado. Observe que há duas orações aí. A minha primeira, que é o que a gente está vendo agora, plusquamperfeito, tá batendo, gente? Tá batendo. Hubieras hablado. Oração principal, que é a oração que faz dar sentido à primeira. Porque se eu falar assim pra vocês, ó, se hubieras hablado, vocês vão ficar assim, que? Termina. Não é isso? Tipo, tá doida? Você não tá terminando de falar, você não terminou, eu não tô entendendo. Por quê? Porque ela é uma oração que ela precisa de um complemento, precisa de uma oração subordinada após, porque senão ninguém vai entender nada. Se hubieras hablado, ok, habría ayudado. Se tu tivesses falado, teria ajudado. Então, aqui nós temos partindo para essa parte sintática, nós temos aqui, olha, uma oração subordinada, tem a presença da partícula se, perfeito, e aí, após a vírgula, depois que eu fiz essa estrutura bonitinha, eu tenho um outro tipo de oração, que é o modo potencial composto, tá? E aí, vamos ver aqui, olha, de forma bonitinha. A partícula se, no início da oração, mostra que existe uma subordinação. Percebam que na oração principal, a segunda oração, gente, habría ayudado, não foi conjugado no pretérito plusquamperfeito, todo é subjuntivo, mas sim no modo condicional composto. Tia, você falou modo potencial. Modo condicional e modo potencial é a mesma coisa, só questão de nomenclatura. O modo condicional composto é como se fosse o nosso futuro pretérito. Poxa, teria te ajudado. Seria um futuro passado que não aconteceu. Entendeu? Então, resumindo, para a gente voltar para a nossa semântica de plusquamperfeito. Se hubieras hablado, habría ayudado. Tudo aconteceu no passado. E a minha segunda oração, que também é passado, virou um futuro do passado, um futuro do pretérito, virou um modo condicional. Por quê? Se tu tivesses falado, já aconteceu lá, não volta mais. Como é que eu poderia ter te ajudado? Ia ser tudo perfeito, eu ia te ajudar, mas agora passou, acabou, é passado. Só no gesto o quê? Lamentar. Por quê? Porque tu não falou. Vocês conseguem observar que tudo aconteceu lá atrás? E é uma pena, porque não vai haver a ajuda, porque a pessoa não falou. Então, esse plusquamperfeito refere-se sempre a esse passado que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido de uma forma mais feliz, tá? Então, esse é o sentido que eu quero passar para vocês. Em relação, mais uma vez, voltando nessa construção sintática, vai acontecer muito, tá, gente? Isso aqui, inclusive, a fonte é do nosso sistema PEC, eu passei para cá, só para explicar o conceito. Vai acontecer muito de termos orações subordinadas, tá bom? Que é uma dependendo da outra. Por que eu sei que é subordinada? Porque eu tenho a partícula se, e isso já me denota que eu vou precisar de uma segunda informação, senão eu não vou entender o que tu está querendo me dizer. Exercícios. Complete com um pretérito plusquamperfeito todo subjuntivo. Se, eu já botei a letra A como exemplo. Se tu hubieses escuchado,
mis consejos, não havias perdido todo o dinheiro. Então, como é que eu descobri que era tu hubieses? Porque aqui foi o que ele me pediu para eu colocar lá. Me pediu o pronome tu, ok, e me pediu o verbo principal de escutar. Como é que eu descobri hubieses? Porque eu fui lá na minha tabelinha que eu deixei aqui, consultei e joguei para lá pro meu exercício. Tia, posso botar hubieras? Pode. Para mim, tanto faz. Hubieses, hubieras, quer dizer a mesma coisa. Isso daqui varia de região para região, mas do jeito que você falar, eles vão entender, tá bom? Voltando lá pro nosso exercício. Então, tia, observei que você colocou o pronome aí, mas eu posso fazer sem pronome? Sim. É até mais tranquilo fazer sem identificar, porque o pronome ele se torna oculto. Porque na vida real eles não vão falar com pronome. Por exemplo, se eu estivesse conversando com alguém, conversando com você, aí eu vou e falo, ó, se hubiese escutado os meus conselhos, não havias perdido todo o dinheiro. Então, se eu tô olhando pra você, se eu tô falando hubieses, logo você vai perceber que é você, de que eu tô falando. Entendeu? Então, em forma natural, isso é bem tranquilo, tá? Porque já tá enraizado na cabeça, né? Então, se tu hubieses escutado ou se hubieses escutado, ok, tá bom? Na segunda letra, B, se, pontinho, pontinho, que llegarias tarde, habría comido em casa. Se... E aí, como é que vocês vão colocar essa situação? Vão lá na tabela, aqui tá pedindo Joe, e aí vocês vão conjugar o verbo haber aqui e depois o saber vai vir aqui para completar, tá? E aí vocês vão me falar como é que vai ficar. Façam pro caderno essa matéria, tá bom? É de suma importância. Isso treina o nosso cérebro a ter mais afinidade com a língua do outro, né? E ter mais sentido também. E deixa eu ver, esse exercício vai até a letra I, tá bom? E aí nós vamos corrigir juntos na próxima aula. Gente, por hoje é só, vou ficando por aqui. Hasta luego. Tchau, tchau.